Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma entrevista aqui no podcast da mineração, tá? Eu vou falar aqui sobre um tema que a gente já abordou um pouco aqui no podcast da mineração, tá? Mas vamos falar aqui sobre geoconservação, né? E a mineração, e nada melhor do que falar com Silas Samuel, que ele é geólogo do Geoparque Seridó, tá certo? Onde a gente vai falar um pouco sobre ele aqui também. Silas, muito obrigado aqui pela sua participação. Obrigado, Johnny. Obrigado à equipe do podcast da mineração. Obrigado aí também aos contribuintes, né, os colaboradores desse projeto maravilhoso que eu vi crescendo faz algum tempo que o Johnny vem liderando essa iniciativa aí. E é um prazer, a satisfação estar participando desse podcast que já pode-se dizer que até fora do Brasil já está ganhando os ares da graça, né, Johnny? Então, estou muito feliz de estar participando aqui desse canal. Muito obrigado, Johnny. Eu que agradeço. Vamos chamar aqui a vinheta dos nossos patrocinadores. O podcast da mineração é patrocinado pela consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Revo Geoscience, serviços de consultoria avançada em geociências, oferecendo suporte em todas as fases de exploração e nos desafios de mineração, engenharia e meio ambiente. Mentoria Viver do Direito Minerário com Roberta Azevedo. O direcionamento para quem tem ou quer criar uma consultoria mineral de sucesso, com mais clientes, mais fechamento de propostas e mais faturamento. Agradecer aos nossos patrocinadores, né? Sem eles a gente não conseguiria tocar esse projeto. Como eu falei, pessoal, eu estou aqui com o Silas Samuel, tá? Ele é geólogo aí formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, também é técnico em mineração pelo IFRN, já atua aí já há alguns anos nessa parte de parte mineral, né? Em órgãos governamentais aí ligados também ao meio ambiente e à mineração, e ele é o geólogo do Geoparque Seridó. A gente vai falar um pouquinho aqui na frente, tá? Mas, Silas, vamos começar falando aqui pra gente, na sua visão, o que é uma geoconservação? Johnny, eu acho que todo mundo já ouviu falar de conservação, né? Conservação tá em moda, conservação do meio ambiente. Eu acho que hoje em dia que a gente fala muito de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, mineração 4, 5.0, eu acho que todo mundo já ouviu falar do que é conservação, né? Preservação e conservação, eu acho que talvez são duas palavras já, assim, bem conhecidas no ramo da indústria mineira brasileira e mundial. Então, preservação a gente sabe que é a gente ter, seja um meio natural ou um meio cultural, e a gente pegar aquilo ali e proteger de forma que ninguém possa tocar. Isso aí a gente sabe que é preservação. A gente deixar lá intocável. Já conservação, a gente parte do princípio do uso. Então, as pessoas podem utilizar aquele bem natural, aquele bem cultural, para um determinado fim, né? Então, por exemplo, vamos pegar exemplos aqui do Nordeste, por exemplo. Sei lá, o Parque Serra da Capivara, por exemplo, que tem aquelas pinturas e aquelas gravuras rupestres lá muito bonitas, ou sei lá, a Pedra do Ingá, todo mundo que vai para Campina Grande ali passa, por exemplo. As pessoas vão lá e fazem o uso turístico daquilo ali, né? Aquilo ali não está cercado e proibido para as pessoas usarem. Então, são ambientes que estão sendo conservados, né? São exemplos clássicos de conservação. Mas já outros exemplos, por exemplo, quem vem aqui a Natal e vai no Parque das Dunas, por exemplo, existem partes do Parque das Dunas que não se pode acessar. Então, tem um exemplo de preservação. Mas geoconservação, Johnny, é aquela parte da conservação da natureza que a gente vai conservar a parte abiótica, ou seja, o meio físico. A gente tem um meio biótico, que é onde está a biodiversidade, onde está a vida, e a gente tem um meio abiótico, que é justamente aquele palco que vai, digamos assim, onde vai ser celebrada aquela peça, vai ser celebrada aquele show, aquele espetáculo da natureza biótica, né? Ou seja, sem aquele suporte no meio abiótico, né? Sem aquele palco, né? Onde estão as rochas, o solo, os minerais, o relevo, os rios, a própria água, né? A gente não teria biodiversidade, né? Então, no caso, geoconservação nada mais é que a conservação do meio abiótico, do meio físico. Então, a gente parte desse pressuposto do uso desse meio físico
de forma sustentável. Então, a gente pode dizer que a geoconservação nada mais é do que o uso sustentável, né, do meio abiótico, né, se a gente for para esse outro lado. E para falar de geoconservação, a gente tem que falar de outros dois termos-chave. Um deles é a geodiversidade. Assim como a gente tem a biodiversidade, que é a diversidade de flora, de fauna, a gente tem a geodiversidade também, Johnny. Por exemplo, a diversidade de minerais, de rochas, de estruturas geológicas, né, de estruturas tectônicas. Por exemplo, se a gente for para os Andes, a gente vai ter uma diversidade enorme de tipos de montanha, de tipos de dobras, de falhas. Então, a gente tem uma geodiversidade ali. Mas se a gente, por exemplo, for para um deserto, por exemplo, a gente já vai ter outro tipo de diversidade abiótica. E essa diversidade, por exemplo, não varia tanto. Vão ser dunas e areia, basicamente. Então, a diversidade ela também muda de valores, né? Dependendo da quantidade de elementos que a gente venha a ter, a gente pode ter uma geodiversidade maior ou menor, assim como a biodiversidade. Por exemplo, a Amazônia a gente sabe que é riquíssima em biodiversidade. E pronto, e partindo desse termo, a gente também ganha outro termo chamado patrimônio geológico, que é quando a geodiversidade tem valor científico. Então, por exemplo, em Pernambuco, por exemplo, famosíssimo, é aquela exposição do limite Cretácico-Paleógeno, que está na mina Poti, por exemplo. Aí já dialoga um pouco com o nosso tema, mineração e geoconservação. Então, quem vai ali na mina Poti pode ver exatamente onde tem o contato entre uma rocha que estava num período geológico, que esse período geológico era o Cretáceo, e ali tinha os dinossauros, tinha um tipo de fauna que habitava ali, e existe outra rocha que está no Paleógeno, que já é uma rocha que encontra no ambiente onde não estavam mais os dinossauros, né? Então a gente tem aquele marco da extinção, de uma extinção biótica na Terra. Então essa exposição, por exemplo, é uma exposição da geodiversidade que tem valor científico, e a gente chama de patrimônio geológico. E esse patrimônio geológico merece mais ainda a atenção da geoconservação, para ser conservado, para ser cuidado, para ter políticas públicas, para ser investido um dinheiro, seja ele público ou privado, que é no caso ali da mina Poti, que a Votorantim investiu dinheiro para aquilo ali ser preservado, ser conservado, né, para as pessoas usarem para fins científicos, educativos e turísticos. Então a gente tem a geoconservação nesses dois aspectos, né? Tanto para cuidar da geodiversidade em grandes espaços, ou também para cuidar do patrimônio geológico, quando a gente tem exposições geológicas assim, de grande valor científico, como o exemplo que eu dei na mina Poti. Então, acho que deu para entender um pouco, né, Johnny, o que é geoconservação? Não, com certeza, né? E já fazendo um gancho já para a próxima pergunta, né? Você até já falou um pouco, né, desse nascimento daquele lá da Votorantim, né? Como é que a geoconservação se relaciona ainda mais com a mineração? Boa pergunta, Johnny. Essa é realmente uma pergunta importante, porque as pessoas pensam que mineração e conservação são palavras que não combinam, né? Não dá para a gente conservar ou preservar nada em ambientes de mineração, sejam eles ativos ou inativos, né? Ativos ou desativados, descomissionados, mas geoconservação e mineração tem tudo a ver, né? Porque se a gente pegar, por exemplo, tem um trabalho que está saindo agora a partir da minha dissertação do mestrado, que a gente listou vários sítios geológicos, como esse da mina Poti, mundialmente, né? E a gente vê que, por exemplo, uma boa porcentagem desses sítios geológicos de valor internacional, científicos e tudo mais, estão em ambientes mineiros, né? Então, por exemplo, se a gente for para a Alemanha, né, tem um geoparque, tem um sítio chamado Messel Pit, né, que era uma antiga mina de xisto betuminoso e por aí vai, de hidrocarbonetos. Nesse lugar, por exemplo, foram descobertos um depósito vulcânico, que são aqueles famosos depósitos onde tem, no caso, aqueles fluxos piroclásticos, né, que aí os animais se preservam muito bem. Assim como lá em Pompeia, o ser humano ficou lá paradinho daquele jeito e tudo mais, os animais também podem ficar daquela maneira, né? E descobriram um sítio fossilífero magnífico ali, nesse Messel Pit, por exemplo, na Alemanha, né? Se a gente for aqui mais para pertinho, para a nossa realidade brasileira, o Geoparque Araripe, por exemplo, fósseis maravilhosos de invertebrados, né? A famosa libélula cretácica, né? Os peixes, os Daustilbe, por exemplo, que é um peixe famosíssimo também, um achado paleontológico, né? No caso, a Chapada do Araripe está toda, os fósseis aí nos museus de mundo afora. E foram descobertos pela mineração, né? Foram descobertos em pedreiras ali que exploravam a pedra Cariri, né? Então, a geoconservação, Johnny, e mineração tem tudo a ver, né? Por exemplo, se a gente for para São Paulo,
existem exposições de uma rocha chamada Varvito, que é uma rocha sedimentar que foi depositada ali lentamente e por processos de geleiras, né? No caso, as geleiras foram depositando ali os sedimentos e tal. Então, a pedreira expôs esses afloramentos e as pessoas podem ir lá visitar. Por exemplo, se a gente for em Curitiba, que é aquela pedreira Paulo Leminski, por exemplo, que tem aquela ópera de arame, né, famosíssima, ali perto do Jardim Botânico, ali em Curitiba e tudo mais, ali era uma antiga pedreira de granito e as pessoas podem ver o valor científico que aquela rocha tem. Então, a gente tem inúmeros exemplos aqui, se a gente for parar para citar, a gente cita, pode falar 1 ou 2 horas de vários exemplos de onde a mineração, seja ela ativa ou inativa, revelou exposições e sítios geológicos, afloramentos geológicos super importantes, né? E hoje esses afloramentos servem para a sociedade usar, seja ela para o turismo ou para a educação, né? O turismo pedagógico, levar as crianças lá para aprender, ou seja, para fazer pesquisa científica mesmo, como é o exemplo da mina Brejuí, né? A mina Brejuí, por exemplo, hoje, apesar de muito antigo o depósito, 1945 e tudo mais, os pesquisadores continuam indo lá e descobrindo do que se trata aquele depósito mineral, né? Hoje já os pesquisadores, de tanto estudarem lá, né, vários métodos de datação, geocronologia e não sei o quê, já estão associando o depósito de escárnio a uma coisa maior, por exemplo, que propondo que ali seja um depósito de OCG, uma coisa mais grandiosa a nível regional, né? Então são esses sítios geológicos que a mineração expõe que vai dando valor científico aí para a geodiversidade, e essa geodiversidade vai merecendo mecanismos de proteção e políticas públicas para proteger aquilo ali, que a gente chama de geoconservação. Então, a mineração, ou seja, a iniciativa privada, né, os interessados, os stakeholders da mineração, cada vez mais têm se interessado por essa temática e aplicado recursos para conservar sítios geológicos, mesmo em minas ativas, né, em minas em funcionamento. Eu acho que deu para responder mais ou menos a pergunta, Diogo. Não, com certeza, né? Com certeza a gente ficou bem claro, né? E diante disso que você respondeu, Silas, como é que você acredita, então, que uma mineração possa ser realizada de forma sustentável? Justamente, Johnny. Essa é uma pergunta que é um desafio, mas sustentabilidade ela parte de 3 pilares, né? Para uma atividade econômica ser sustentável, ela tem que atender esses 3 eixos, né? O eixo econômico geralmente é atendido, né? Porque há um interesse econômico, há geração de emprego. Então, a mineração, onde passa, gera empregos, gera empregos secundários, que são serviços que vão atender aquela mineração. Mas também tem que ter o desenvolvimento social, né? Que geralmente acontece também em volta da mineração, que as cidades que estão ali em volta de uma mineração, ela tende a crescer. O exemplo de Carajás, por exemplo, que é uma cidade no meio da floresta amazônica, no meio de uma serra que, de repente, ela cresce e é uma das maiores cidades do Pará, por exemplo. Minas Gerais também, se você pega ali, o Triângulo Mineiro também. Toda aquela região, Ouro Preto, por exemplo, se desenvolve a partir da mineração, né? Pode-se dizer que até o estado de Minas Gerais ele se desenvolve por conta da mineração, né, socialmente falando. Mas existe outro aspecto também, que é o aspecto ambiental, né? Como a mineração tem cuidado da natureza, né? Isso aí é sempre o que a sociedade vai questionar sobre a mineração, né? Qual é o valor, o que a mineração está agregando ao meio ambiente? Será que ela só traz prejuízo, danos ambientais, né? Mariana, Brumadinho, Tarará, toda vez que a gente quer dar a mineração, né, John, a gente escuta. Onde tem mineração, tem desastre. Onde tem mineração, a gente escuta logo. Vai ter rompimento de barragem, vai ter lançamento de drenagem ácida, de efluentes, de poeira e por aí vai. Geralmente nunca é associado a um impacto positivo, né? Geralmente a mineração é esquecida nesse impacto positivo. E eu acredito fortemente, né, como entusiasta da área, como pesquisador da área, que a geoconservação pode ser uma ferramenta para, no caso, o setor privado, né, no caso, os interessados privados, né, os stakeholders, para melhorar essa imagem, né? Melhorar essa imagem social corporativa que a mineração tem, melhorar a imagem ambiental, né? Que a indústria mineral brasileira tem, não só a brasileira, mas a internacional, né? Promovendo essas ações de geoconservação concomitantes, né? Como geólogo do Geoparque, né? E como vendo o trabalho que a mineração Tomás Salustino tem feito com a mina Brejuí, por exemplo, como parceiro do Geoparque também, pode-se dizer que é um exemplo de mineração ativa, que tem uma produção significativa, que se preocupa ali também com o meio ambiente, né? No caso, eles têm a preocupação de manter uma galeria
onde vai estar ali as exposições dos escarnes, onde os cientistas podem ir, onde a comunidade educativa pode ir, né? O ensino básico, não só de Currais Novos, mas ali da região do Seridó, de Picuí, de Campina Grande, todo mundo vai visitar a Mina Brejuí porque existe um espaço adequado para essa visitação. E aí a Mina Brejuí é vista regionalmente ali como um case de sucesso no lado social e ambiental. Apesar de não ser um investimento tão grande, o investimento basicamente é em segurança, em estabilidade de mecânica das rochas ali para aquela galeria e tudo mais, e acessibilidade, mas é um investimento privado que tem dado resultado, e é um exemplo positivo de geoconservação. Eu acho que você que está aí para o lado de Pernambuco, não sei se você já visitou lá a Mina Poti, se tiver visitado, talvez você possa dar uma palhinha sobre o trabalho que a Votorantim tem feito lá também, que é uma coisa também magnífica. Os alunos vão lá, aprendem com aquela exposição, vão lá visitar a mina, ver como funciona o processo produtivo do cimento. Então, as pessoas, através da geodiversidade, da geologia, do patrimônio geológico, começam a se interessar pela mineração também, porque elas vão visitar o aspecto natural, que está sendo ali conservado, mas findam aprendendo sobre a mineração, como ela é importante, quais são os recursos minerais que ela gera para a sociedade, né? Por exemplo, Currais Novos é uma cidade que respira xelita, né? Você tem os eventos ali, tem Carna Xelita, você tem Hotel Tungstênio, você tem as ruas que levam os nomes da atividade da mineração. E isso é fantástico, realmente isso está no legado cultural ali da comunidade mineira ali, que está ao redor daquela mina, né? Então, geoconservação, ela também dialoga com a questão cultural ali, com o patrimônio cultural que está envolvido naquela mineração, e isso engaja, você trabalha com engajamento e traz engajamento para a mineração. Muitas pessoas que tinham uma imagem com mineração e hoje acompanham o podcast da mineração já tem outra imagem. Então, a geoconservação também tem essa dinâmica, né, de engajar as pessoas com a atividade mineira. Eu acho que isso pode ser um segmento importante, a geoconservação, para que a mineração se torne uma atividade mais sustentável, né? Para que socialmente e ambientalmente ela seja visualmente mais agradável, né? Então, eu acho que essa resposta aí, como a mineração pode ser realizada de forma sustentável, utilizando aí do tripé geoconservação, Johnny. Eu já visitei aquela área lá com Paulista, né? É bem bacana, mostra lá a estratégia, o que é um geossítio, tem pessoas lá fazendo aquelas sequências estratigráficas lá de como é que foi o início, como é que o reconhecimento potencial da área, né? Muito, muito importante mesmo aquele local. E o que você acredita, então, diante do que você já respondeu até agora, né? É importante proteger, assim, áreas geológicas de valor durante a mineração? Essa pergunta também é muito boa, Johnny. Proteger... a resposta pode ser resumida, essa resposta pode ser mais curta, porque protegendo áreas geológicas em minerações ativas vai proporcionar outras atividades econômicas dentro da mineração. Então, pode ser feito um trabalho ali que vai gerar empregos em turismo, né? As pessoas que vão receber os estudantes, receber visitantes para visitar aquelas exposições geológicas ali na mina. Questão da segurança, né? Vai precisar contratar mais pessoas para esse aspecto da segurança. Pode ser cobrado uma taxa para visitação, então isso pode dar um dinheiro alternativo ali para a comunidade, né? Pode ser realizada infraestrutura, mas também trabalhos em parceria com o meio público, por exemplo, os órgãos ambientais, aqui, por exemplo, no Rio Grande do Norte, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável pode ser uma parceria, secretarias de meio ambiente municipal podem também ser parcerias fortes para executar infraestrutura para esses sítios geológicos. Então, é importante essa conservação e esse trabalho com exposições geológicas em ambientes mineiros, porque pode ser maneiras de articular com os meios da sociedade outras formas de uso para aquele espaço da mineração, né? Então, você vai trazer a sociedade para a sua atividade. Isso é muito importante, porque agora que eu também trabalho com a questão de licenciamento e tudo mais, estou dentro do órgão ambiental do Estado, eu vejo que muitas minerações aqui no Estado, muitas frentes de operação, frentes de lavra, áreas ali mineráveis, não conseguem renovar suas licenças por terem problemas sociais, né? Por a comunidade não se sentir envolvida, por a comunidade receber muitos impactos ambientais, né? Oriundos aí da atividade, né?
da própria operação da lavra e tudo mais, mas quando há um trabalho com a comunidade, quando há um respaldo, uma comunicação melhor, a tendência é que haja facilidade dessa atividade de mineração continuar, né, dela ser, da sua licença ser renovada, de ter um respaldo social melhor, né, não estou defendendo também assim, que a empresa vai ali usar um sítio geológico e abafar os problemas ambientais que ela tem, usando-se ali de escudo ali essa atividade de conservação. Claro que não. Toda empresa de mineração tem que cumprir ali as suas obrigações legais quanto ao meio ambiente e quanto ao meio social. Mas a geoconservação pode ser um instrumento importantíssimo, Johnny, de estabelecer essa comunicação como digamos assim, os deveres de casa da empresa de mineração está tudo cumprido, está tudo bonitinho, no quesito ambiental, no quesito social. Se a empresa quer dar um plus e ter uma visibilidade, ela pode usar a geoconservação. Ela pode ser usada a geoconservação também para, por exemplo, compensações ambientais, né? Todo projeto de mineração gera um passivo ambiental e, geralmente, esse passivo tem que ser devolvido para a sociedade. Então, a compensação ambiental pode ser feita recuperando fauna, flora e tudo mais, mas, hoje em dia, também pode-se recuperar o meio abiótico, né? O meio físico, né? E para ter um uso social. Recuperação de áreas degradadas é outra forma de uso, né? Fizemos aqui uma pedreira que ficou enorme, aqui bancadas e tudo mais. Vamos fazer o quê? Vamos aterrar a pedreira? Será que essa pedreira não tem exposições geológicas relevantes que podem servir para uso turístico, educativo, científico? Será que o melhor uso de fechamento de mina para essa pedreira, para essa mina subterrânea, realmente colocar o bota-fora dentro da cava, dentro da galeria? Será que não é melhor fazer um uso que a atividade econômica vá perpetuar ali, não gerar o famoso distrito mineiro fantasma, né? Que é o que acontece geralmente, né? Acaba a atividade mineira, acaba ali aquele município que estava sendo desenvolvido pela mineração. Então, a geoconservação pode ter essa aplicabilidade. Talvez aqui no Brasil esteja ainda um pouco, ainda caminhando a passos de bebê, a passos de criança, engateando, digamos assim. Mas, por exemplo, na Austrália, na Inglaterra, na Escócia, Irlanda, a gente tem exemplos que a geoconservação já está mais avançada, que a geoconservação já faz parte do mecanismo de leis ambientais, né? Aqui, por exemplo, não há um amparo tão forte e legal para a conservação do meio físico, conservação do meio abiótico, né? Tem aquelas coisas de APP, né, de proteger ali o rio, proteger espaços de encostas, mas a gente não tem ainda um mecanismo que regule a geoconservação, digamos assim. Então, a gente pode aprender com os países que já trabalham isso melhor, Johnny. E eu acredito que existem usos ambientais, usos alternativos que vão ajudar a melhorar a imagem da mineração através da geoconservação. Realmente, né? E você falou essa questão desses geoparques, né? Fala para a gente, então, um pouco sobre o geoparque aí, o Geoparque Seridó. Isso, Johnny. Os geoparques já são territórios, digamos assim, não são parques naturais, não são parques, unidades de conservação clássicas que a gente conhece, também não é um parque geológico que a gente vai lá para ver os dinossauros e tal, num espaço pequeno. É um território que ele é gerido, né? Tem uma instância de governança que vai gerir, geralmente municípios, aqui no nosso caso, né? Ou distritos, ou unidades territoriais conhecidas, são reconhecidas por lei, e aí esses municípios se juntam, eles geralmente têm uma coisa especial em comum, patrimônio geológico em comum. No caso do Geoparque Seridó, a gente tem as mineralizações de xelita e tem também as rochas vulcânicas do Cenozoico. Não só a mineralização de xelita, mas também outras mineralizações, né, como as gemas, a turmalina paraíba, no caso, depósitos que estão associados aos pegmatitos e aos famosos escarnitos, né? Então, esse é o destaque do nosso geoparque, o nosso destaque geológico. Se a gente for para o Araripe, são os fósseis do Cretáceo. Se a gente for para o Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul, no Rio Grande do Sul, são os cânions lá do Itambé. Se a gente for para a Quarta Colônia, já vai ser outro destaque geológico, né? Então, cada território do geoparque vai ter seu destaque geológico, seus destaques culturais, mas o Geoparque Seridó, por acaso, ele tem esse diálogo com a mineração, né? O Seridó pode-se dizer que é a região do Rio Grande do Norte mais conhecida por ter atividades de mineração. E o Geoparque Seridó, não por acaso,
reconheceu internacionalmente, né? A gente tem uma chancela, uma nominação da Unesco, né? Como uma chancela da Unesco, como Geoparque Mundial da Unesco, justamente por ter um patrimônio geológico ligado aos depósitos minerais, especificamente ligado à mineração de xilita. Né? Então, a gente tem, o Geoparque Seridó tem 21 geossítios, está em 6 municípios, né? Que é Acari, Lagoa Nova, Currais Novos, Parelhas, Carnaúba dos Dantas e Cerro Corá. E esses municípios vão ter esse destaque geológico espalhado aí pelo seu território, em áreas menores que são conhecidas como geossítios, né? Então, esses geossítios, onde estão as exposições geológicas. E, como a gente comentou aqui, como o próprio Johnny falou, os geossítios muitas vezes estão em ambientes mineiros, né? Como foi o exemplo da mina Brejuí que eu citei. Então, o Geoparque Seridó, por exemplo, é outro case de sucesso. Por exemplo, só ano passado, por exemplo, a gente conseguiu um investimento da Secretaria de Turismo e da empresa de promoção turística do Estado em R$1,5 milhão, por exemplo, para sinalizar as rodovias, os geossítios, os acessos, com a sinalização turística, com painéis interpretativos, né? Então, hoje, se você quiser ir lá, Johnny, por exemplo, conhecer o Açude de Gargalheiras, você vai conseguir lá ver os nossos painéis e interpretar o que significa aquilo geologicamente, né? Você vai, por exemplo, no Vale Vulcânico, em Cerro Corá, você consegue entender o que é aquelas disjunções colunares, né? Aquela estrutura vulcânica que está associada ao Pico do Cabugi, por exemplo, via os painéis que foram lá instalados, né? Então, os geoparques nada mais são do que mecanismos de governança para gerir para fazer geoconservação em um território. Basicamente é isso, uma estrutura que pode ser uma associação, um consórcio, que vai gerir a geoconservação em um território, né? Então, os geoparques são importantíssimos. Perfeito. Realmente muito importante, Silas. E como é que você observa, né, que a indústria de mineração pode investir em geoconservação e incluir, assim, programas de compensação, educação ambiental, recuperação de áreas degradadas? O fechamento de mina hoje já prevê, né, que a gente faça, como engenheiro de minas, prevê que a gente faça já o fechamento. Como é que você avalia essa questão? Ótima pergunta, Johnny, também. A indústria da mineração, ela realmente tem a obrigação legal, como você falou, né? Por exemplo, um programa de fechamento de mina, um programa de recuperação de áreas degradadas, a depender do potencial poluidor do empreendimento e tudo mais, a depender da escala de impactos ambientais que aquele empreendimento mineiro vai produzir, ele tem que entregar para a sociedade, digamos assim, um investimento, né? Então, às vezes, a mineração, quando ela é de grande porte, ela tem programas de compensação ambiental e programas de educação ambiental. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte vai se instalar a maior mina de ouro do Nordeste, né, da região Nordeste, que é o projeto Borborema, lá com a Aura Minerals, em Currais Novos. E, por acaso, essa mina ela está em um território de geoparque, né? Não necessariamente a mina tem geossítios de valor científico, não necessariamente a mina tem que promover geoconservação, não necessariamente, não obrigatoriamente, não existe nada legal. O geoparque não é um mecanismo legal, não existe nenhuma lei que vai obrigar essa mina deixar de existir ou deixar dela funcionar, até porque o geoparque é um território de desenvolvimento sustentável, então é importante que as atividades econômicas continuem acontecendo naturalmente, né? A ideia não é restringir, como não uma área de preservação, e sim de conservação. A ideia é que não seja restritivo, que áreas de geoparque tenham mineração naturalmente, mas é conveniente, por exemplo, que essa mineração, já que está em território de geoparque, já que está em um território de relevância geológica, ela possa investir, por exemplo, em programas de compensação que vá beneficiar o geoparque, né? Porque o geoparque traz benefícios para aquela comunidade que está em volta ali da mina, para os 6 municípios que estão ali na vizinhança da mina, né? Então, esses programas de compensação ambiental podem beneficiar os programas que o geoparque já contempla, né? Não com o exemplo da mineração, mas eu vou trazer o exemplo dos parques eólicos, da indústria eólica que está entrando no Seridó, por exemplo, que tem feito isso muito bem já, por exemplo. Não citando o nome de empresas, mas pronto, existem 1 ou 2 empresas, por exemplo, que já estão investindo em programas de educação ambiental que capacitam os professores dali da região do geoparque para explicar o que é geodiversidade, patrimônio geológico, o que é um geossítio, como os alunos da educação básica
podem aprender mais sobre natureza, sobre geografia, ciências, usando os geossítios, como, por exemplo, a região ali, que é uma região mineira, pode, por meio ali da mina Brejuí e das minas que estão ali nos arredores do Buqueirão, em Parelhas, por exemplo, pode contribuir para a educação, né? Então, esses programas ambientais apresentam a mineração, apresentam a geologia de uma forma diferente, né? E, no caso, quem está financiando isso, via programas de compensação ambiental, são as indústrias eólicas que estão instalando parques eólicos ali naquela região. Então, da mesma forma que a indústria eólica está fazendo isso, e indústria eólica e geologia tem um pouco a ver por causa da geomorfologia, né, da altitude e tal, mas mineração tem tudo a ver com geologia, né? A própria mineração deveria investir mais nos seus programas de educação ambiental para explicar o porquê da importância da mineração. E nada melhor do que a geologia para explicar a importância da mineração, dos recursos minerais para a sociedade, né? Então fica o convite aí para a iniciativa privada para usar mais esse termo, para usar mais esses tipos de... usar programas de geoconservação em educação ambiental, compensação ambiental, recuperação de áreas degradadas e fechamento de mina, por exemplo. A gente já sabe, por exemplo, eu tenho um contato bem interessante lá com o pessoal da mina Brejuí, por exemplo, o próprio Bruno, que é responsável lá pela mina Brejuí, um dos engenheiros de minas lá, ele está elaborando o plano de fechamento de mina da Brejuí para daqui a alguns anos, né? E o geoturismo e a geoconservação é uma das atividades previstas para recuperar ali as galerias da mina Brejuí, né? Então, em vez de fazer aquele fechamento de minas clássico somente com tapando os acessos, modificando os acessos e tapando as galerias e fazendo trabalhos ali de mecânica de rocha somente para, no caso, restaurar como aquele ambiente era antigamente, né? No caso, essa mineradora está com a preocupação de trazer um uso sustentável para aquela área no futuro, para a questão da recuperação ambiental. Outra coisa que é muito importante, Johnny, que a gente está discutindo muito na academia, e isso precisa sair da academia e ir para o meio técnico e para a questão de consultoria e tudo mais, é a questão do ganho ambiental. Não adianta mais a gente só recuperar para trazer o ambiente como era antes. A gente tem que se preocupar agora para trazer um ambiente que ele seja melhor do que era antes, ou seja, que a sociedade, além do meio ambiente ser produtivo como era antes, por exemplo, restaurar um ambiente ali de caatinga, mas como é que aquele ambiente ali pode ser usado pela sociedade, né? Então, incrementar o uso sustentável, né? Incrementar um ganho ambiental, trazer um ganho ambiental que não só o meio ambiente, mas a sociedade seja beneficiada. Então, acredito que a geoconservação, saindo da academia, indo para a indústria, tem um potencial muito grande aí para colaborar com a sustentabilidade, Johnny. Exatamente, né? Chega a dar gosto, assim, a gente dá a volta ali pelo interior da Paraíba, do Rio Grande do Norte, vê aqueles parques eólicos, as energia solar, chega a dar gosto, assim, a gente vê, né? E levar realmente a sociedade a conhecer, né, essas iniciativas. Aí eu faço um gancho com esse que você falou, Silas. O que o público em geral, né, pode fazer, então, para contribuir para a geoconservação do seu espaço? Perfeito, Johnny. O público, no caso, ele mal conhece ainda o que é geoconservação, né? Talvez quem for assistir nosso podcast aqui hoje, nossa gravação, quando ele for se deparar aqui com nossa conversa, ele talvez seja a primeira vez que ele esteja escutando sobre esse tema, né? Talvez conservação ou conservação da natureza seja um tema mais comum, né? Porque não é muito comum a gente parar para conservar uma rocha, conservar uma serra. Isso não é tão comum. E quando isso acontece, a gente não chama de geoconservação, né? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem o Parque Estadual Pico do Cabugi, que a ideia ali é conservar aquela estrutura vulcânica. Mas a gente não chama de geoconservação, né? Na verdade, é uma nova ideia acadêmica que sai para poder dar mais visibilidade para o meio físico. Porque, por exemplo, o próprio Pico do Cabugi, quando a gente vai ver a lei que institui o parque, é para proteger a caatinga que está ali associada ao relevo vulcânico. Não é para proteger o relevo vulcânico em si, né? Então, a geoconservação ela ainda é muito nova, digamos assim, para a conservação da natureza, ela ainda está engatinhando também, né? Mas a ideia é que o público engaje com essa temática, que o público, com certeza, cada cidade, Johnny, principalmente ali no Seridó, no sertão paraibano, no sertão pernambucano,
você pode parar para ver. Toda cidade do interior, do sertão, tem um símbolo geológico atrelado àquela cidade. Por exemplo, você vai em Sousa, é a cidade dos dinossauros. Você vai, sei lá, você vai em Garanhuns, vai ter um símbolo ali que remete à diversidade natural abiótica, né? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem Serra Caiada, a gente tem Patu, a gente tem vários municípios que as pessoas adotam um símbolo geológico, uma serra, ou uma rocha, uma forma numa pedra, ou um mineral, né? Que vai estar associado ali com a geodiversidade. E sempre o povo ele tem esse engajamento com a diversidade abiótica também. Mas ainda precisa mais de diálogo e sair um pouco da academia e ir para discussões políticas, ir para discussões técnicas e isso ser mais aplicado, né? E é isso que a gente que vem fazer também aqui um pouco, que o podcast da mineração também tem essa função, né? Tirar coisas que são muito acadêmicas e popularizar para o meio técnico e o meio popular. Então, eu acho que a maior contribuição desse nosso bate-papo hoje é engajar o pessoal com essa nova temática, né? De repente, um engenheiro de Minas ou um geólogo que esteja assistindo isso, que toca aí um projeto de mineração, queira colocar isso como um programa ambiental aí, de repente, da sua área, né? Exatamente, né? E às vezes quem estiver escutando pode ser de uma dessas localizações, né? Como você falou, Quais Novos, Acari, Parelhas, e não saber que ali tem uma unidade de geoconservação, né? E exatamente. Com nosso bate-papo, eles vêm lá. Você falando aí, eu me lembro lá em Parelhas que eu já fui lá no açude, já fui lá no Mirador, já fui em todas aquelas regiões. Aí depois, como engenheiro de Minas, eu retornei e falei, caramba, aqui é uma geoconservação, olha só. Acho que, sempre eu digo aqui, mineração, eu não encontrei ela, não. Ela que me encontrou e já fazia parte da minha vida há muito tempo e eu já usufruía bastante e não prestava atenção, né? Mas, chegando aqui ao final desse nosso bate-papo, Silas, eu sei que tem o site, né, Geoparque, vou deixar aqui na tela, o geoparqueseridó.com.br, é só acessar para saber mais, né, sobre o Geoparque, né? Mas que mensagem final você gostaria de deixar, pessoal que está ouvindo aqui sobre geoconservação, mineração pela primeira vez, e convidar eles para conhecer aí o Geoparque? Pois é, Johnny, você comentando aí que já conhecia geossítios, né? Já conhecia trabalhos de geoconservação, mesmo sem saber, né? Na verdade, é o que acontece geralmente com o público geral, né? As pessoas vão visitar geossítios ou exposições geológicas e muitas vezes não sabem que tem um trabalho de geoconservação ali por trás, né? E que existem vários envolvidos, né? Vários órgãos públicos, privados que estão ali envolvidos investindo naquilo. Mas realmente é uma coisa que já existe e que o nosso Geoparque Seridó, né, na verdade, Seridó Geoparque Mundial da Unesco, desde 2022, tem feito um trabalho aí espetacular, que hoje, se você for visitar qualquer um dos 21 geossítios lá do território do Geoparque Seridó, em qualquer um dos municípios, seja ele Cerro Corá, Lagoa Nova, Currais Novos, descendo para Acari, Carnaúba dos Dantas ou Parelhas, qualquer um dos 21 geossítios, seja lá no Monte do Galo. Monte do Galo, na verdade, é um grande corpo pegmatítico ali, que o mesmo corpo pegmatítico, ele tá alinhado ali mais para sul, mais para norte, vai ter uma exploração mineira associada, vai ter uma mineração associada, né? Porque tem recursos minerais valiosíssimos associados a esses pegmatitos ali de Carnaúba dos Dantas, por exemplo. Então, toda essa interpretação geológica é o trabalho do Geoparque Seridó para levar o conhecimento de geologia, de mineração, das geociências, da importância dos recursos minerais, mas também da importância de conservar a natureza, né? E conservar uma parte da natureza que muitas vezes é esquecida, que é o meio físico, né? É importantíssimo que a gente conserve nossas serras, nossos rios, nossas cachoeiras, nossos recursos minerais também sejam consumidos de forma sustentável, para que a gente tenha uma boa qualidade de vida, uma boa qualidade de sociedade, uma boa qualidade de meio ambiente, né? Para que a nossa biodiversidade continue rica, para a gente desenfrear um pouco essa questão da desertificação ali nos nossos sertões, né? Seja ele paraibano, cearense, pernambucano. Isso é uma questão que é muito importante, a questão das mudanças climáticas, e a conservação tem tudo a ver com isso, e a mineração tem tudo a ver com isso também, porque ela pode ser um ente financiador dessa mudança sustentável aí, global que está acontecendo, né? A mineração é importantíssima, não só economicamente, mas socialmente e ambientalmente também, John. Então,
Agradeço aqui o espaço aqui no podcast da mineração. Um abraço aí para todo mundo que está escutando. E muito obrigado, Johnny. Nós que agradecemos, Silas, aí pelo seu trabalho aí com o Geoparque, tá? Como você falou, eu acompanho o Geoparque já tem um tempão, estava doido para conversar com vocês, para a gente falar sobre esse assunto. E convido você e a todo mundo que está escutando a visitar a Expo Minera Nordeste, que vai acontecer aí no Rio Grande do Norte, vai ser lá em Natal, tá? E dos dias 6 a 8 de maio, aí agora 2025. Vamos ter lá um congresso e exposição, e vamos falar sobre esse assunto, né, de geoconservação, de mineração, principalmente que está crescendo bastante aí do Rio Grande do Norte. Convido você, o Geoparque, a participar desse evento e todo mundo que está nos escutando. Estaremos lá, Johnny, com certeza. Um abraço aí para todo mundo da SEDEC, o pessoal que está organizando aí, Paulinho, todo mundo lá que está com essa força aí, com essa força-tarefa. Estaremos lá, com certeza, representando a temática, né? Quem sabe lá a gente consiga mais força ainda para a temática e com os stakeholders, né, os envolvidos aí com a mineração, tenham mais engajamento aí com essa questão da conservação, da natureza, com a geoconservação, e trazer parcerias aí para o Geoparque Seridó também, para a gente deixar o Geoparque Seridó cada vez mais atrativo para os nossos visitantes. Beleza, Johnny? Beleza, com certeza. Agradecer aos nossos patrocinadores, a Ígnea Geologia e Meio Ambiente, acesse o site igneabr.com.br, a Revo Geosciences, tá? Acesse aí o site revogeosciences.com, e a mentoria da Roberta Azevedo, tá certo? Acesse aí as redes sociais dela, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, e saiba mais sobre aí a mentoria em geologia, como captar mais clientes. Silas, novamente, muito obrigado, e lembre-se, mineração pode não ser o futuro, a gente futuro sem mineração, e até a próxima. Valeu, Johnny, muito obrigado, meu irmão. O podcast da mineração é patrocinado pela consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Revo Geoscience, serviços de consultoria avançada em geociências, oferecendo suporte em todas as fases de exploração e nos desafios de mineração, engenharia e meio ambiente. Mentoria Viver do Direito Minerário com Roberta Azevedo. O direcionamento para quem tem ou quer criar uma consultoria mineral de sucesso, com mais clientes, mais fechamento de propostas e mais faturamento.